Antes de você se assentar, eu quero pedir duas coisas para você. Insista nesse ambiente. Insista. Eu sinto Marcos capítulo 5, versículo 25 sendo promovido a nós, que diz que uma mulher passou no meio de uma multidão e Jesus não estava nem entendendo que aquela mulher existia, nem aí para ela. E ela arrancou o poder de Jesus. Ouça, aquela mulher teve fé, porém ela também insistiu no ambiente. Ela viu Jesus no meio de uma multidão e aquele ambiente não era propício, aprendam isso, para que a fé dela fosse externada a Jesus. Sabe por que é que aquela mulher arrancou o poder de Jesus? Jesus não curou a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher arrancou o poder de Jesus. Lê lá Marcos 5, a partir do verso 25. Jesus está andando, uma multidão tocando Jesus, irmão. Jesus para e fala: quem me tocou? Os discípulos falam: você só pode estar brincando. Todo mundo está tocando o Senhor. Fala: não, alguém arrancou o poder de mim. Jesus não curou aquela mulher. Ouça, repita comigo: aquela mulher teve fé e insistiu no ambiente. Ela insistiu no ambiente, ela insistiu. E no devido tempo, ouça, a fé dela foi manifesta e ela arrancou o poder de Jesus. Muitas pessoas aqui, quando eu pergunto quem tem fé, dizem: eu tenho fé. O que você precisa é permanecer insistente no ambiente. Jesus, eu quero, me cura, libera poder, eu quero a tua presença, abre os meus olhos, eu quero te ver, me santifica, insiste. Então não se assente entendendo que o culto é feito de períodos. O culto é feito de ambiente. Posso ouvir um amém? Não acabou o período do louvor e vai começar o período da palavra. Não, irmão. O culto é feito de ambientes. E Jesus Cristo quer que você insista nele. Por isso fica comigo. Dá a sua atenção, não se disperse. Jesus Cristo vai fazer algo lindo aqui nessa manhã. Posso ouvir um amém? Então antes de você se assentar, fala para o irmão que está do seu lado. Fala: senta preparado. Fala: Jesus vai fazer algo lindo nessa manhã. Amém? Toma o seu assento, por favor. Quem sente Jesus aqui? Levanta a mão. Quem consegue sentir? Eu falei: eu posso sentir que Jesus está aqui nesse lugar. Irmão, a gente trabalha por isso. Nós trabalhamos por isso. A nossa vida é dedicada a isso, para que Jesus esteja em casa. Posso ouvir um amém? Essa é a nossa maior responsabilidade. Nós, sinceramente, eu não quero menosprezar ninguém, mas nós não trabalhamos por pessoas. Nós estamos trabalhando para que Jesus esteja em casa, porque onde Jesus está em casa, Ele atrai todos para si. É como o cheirinho de pão quentinho saindo do forno, e alguém faminto, e aquele cheirinho torna-se irresistível. Nós estamos trabalhando para isso, irmão. Trabalhando para que o verdadeiro perfume de Cristo seja exalado sobre esse país, sobre esse continente, sobre as famílias dessa terra, e ninguém resista o bom e agradável perfume de Cristo. Posso ouvir um amém? E onde Jesus está tudo resolvido. Sabe que nós precisamos entender algo antes de entrarmos na palavra? Nós vamos participar da ceia do Senhor. E existe algo que nós precisamos entender, irmãos. Entender que existe o ambiente natural e também existe o ambiente celestial. No ambiente natural, Jesus faz milagres, mas no ambiente espiritual, os milagres são desnecessários. Deixa eu explicar para você. Na terra, Jesus opera milagres, mas no ambiente celestial, os milagres são desnecessários. Por quê? Porque a enfermidade não acessa. Os vícios não acessam, as prisões não acessam, a corrupção não acessa. Quando você entra no ambiente celestial, tudo aquilo que persegue e afronta você tem que ficar para trás.
Posso ouvir um amém? É necessário que nós, pastores, promovamos isso. Os ministros do Evangelho nesses dias não podem só promover os milagres. Nós também precisamos promover o ambiente celestial. Porque alguém que acessa o ambiente do Espírito, irmãos, não precisa de mais nada. Tudo o que você precisa está no ambiente celestial. Alguém aqui é crente há mais de 10 anos? Levanta a mão. E você já deve ter visto muita coisa na vida cristã. Inclusive, crentes oprimidos, escravizados e abatidos. Por quê? Ouça, por que é que muitos crentes vivem uma vida cristã oscilante? E é o que eu mais vejo como pastor. Nossa, mas eu estou bem, eu quero ganhar o mundo, ganhar as nações. E a mesma pessoa daqui a algum tempo, Senhor, eu estou mal, preciso de oração. Eu estou bem, eu estou mal, eu estou bem, eu estou mal. Isso é normal. Depende do ambiente em que você está vivendo. Porque no ambiente natural as coisas precisam acontecer. E quando elas acontecem, ouça, você fica bem. Mas quando elas não acontecem, você fica mal. E quando elas acontecem, você fica bem. Ouça, por isso que o ambiente espiritual não precisa que as coisas aconteçam, porque no ambiente espiritual as coisas fluem. É um rio, é um fluxo. Então se você vive no Espírito, numa vida espiritual, você não tem altos e baixos. No ambiente espiritual você tem constância, porque as coisas não acontecem, elas fluem, é um fluxo, é um rio. Não tem altos e baixos, irmão. Se você anda no Espírito, você anda em estabilidade. Por isso que é óbvio que todas as coisas existem porque foram criadas. Mas Deus não existe porque Deus é. E quem é, não é criado, existe. Você está entendendo? Isso aqui existe porque isso foi criado. Mas Deus não foi criado, Deus é. Quando Deus se apresenta, Ele se apresenta dizendo assim: eu sou. Por isso que Deus não passou a existir, irmão. Deus é Deus. Posso ouvir um amém? Ouça, por isso que no ambiente celestial as coisas não são criadas. As coisas não acontecem. As coisas só são criadas no ambiente da terra. Deus criou as coisas na... A obra criacionista aconteceu na... Presta atenção nisso. Me ajuda, na terra. O que é que foi construído no céu? Alguém me dá um exemplo? O que foi criado nas regiões celestiais? Nada. Por quê? Porque nas regiões celestiais as coisas fluem. E na região natural elas acontecem. E não tem nada de errado no que eu estou falando. Eu só quero em viver naturalmente, cristão. O que Deus está instruindo alguém aqui é elevar o nível da sua vida, elevar o nível da sua vida espiritual, para que você não viva mais uma vida de altos e baixos, para que você viva uma vida constante, permanente, sempre altamente grato a Deus por tudo o que Ele está fazendo e realizando. Uma vida constante. Repita comigo assim, uma vida constante. E aí? Eu encontrei esse lugar. Não é um lugar fácil. Porque para andar nos ambientes celestiais, você precisa subir uma montanha. Ouça. E ficar lá. Andar nas regiões celestiais requer um ambiente de prioridade na devoção. Agora, um ambiente de milagre, onde as coisas acontecem, você pode viver periodicamente. Você frequenta o culto, e quando você está bem, está tudo bem. Quando você está mal, faz uma campanha. E quando as coisas estão embaixo, você faz uma campanha, reunião de oração, as coisas ficam bem, e você amolece. Vou passear, curtir a vida. Ficou mal, oração. Ficou bem, relaxo. Ó. Mas quando você decide andar no Espírito, irmão, ouça, você não vai mais experimentar o que é bom ou mal. Você só vai experimentar o que é pleno e excelente. Será que você está entendendo isso, irmão?
Se você decidir andar e viver no Espírito, você não vai mais experimentar o que é bom e o que é mal, você vai só viver o que é pleno e o que é excelente. Por isso que Deus deu para Adão 2 árvores. Ele falou: essa é a árvore da vida, aqui você pode comer. E se você comer dessa árvore, você vai viver eternamente e vai ser pleno. E a outra árvore chamava, essa é a árvore do bem e do mal. Se você comer dela, você vai tornar-se mortal. Porque Deus não criou o homem, irmão, para desfrutar do que é bom e do que é ruim. Deus criou o homem para viver no que é pleno, perfeito e excelente. Me ajuda! Me ajuda! Não é para desfrutar do que é bom ou ruim, é para viver na plenitude. Irmão, Deus nos criou para andar na plenitude. Posso ouvir um amém? O problema e a minha crise como pregador do Evangelho é pregar para um povo todos os dias, todos os domingos, toda a semana. E o meu desafio é promover espinhos no assento confortável da religião. E o meu desafio é como a estrela guia que aponta o caminho aos navegantes. Mas o caminho que se aponta não é um caminho para um lugar confortável, é um caminho para um lugar desconfortável, de humildade, simplicidade e devoção. O problema, irmãos, do cristianismo moderno é só o lugar mais fácil, o lugar mais confortável. Porque sempre foi na cruz que o poder se manifesta, sempre foi na cruz que emana vida e glória. Eu quero dizer para você, fácil não é, mas plenamente satisfatório, sim. E aí? Você vai viver até quando, crente? Vindo de domingo aqui me ouvir, você não enjoa não? Eu até entendo os crentes que a cada 6 meses troca de igreja, eu também faria isso se eu fosse carnal igual alguns. Cara, porque eu vou todo domingo ouvir o cara pregar, eu enjoei desse. Aí eu vou procurar pelo em ovo, estou chateado e vou mudar de igreja. Porque na verdade, irmão, você não consegue permanecer em um lugar de fluxo. Você não consegue permanecer parado em um rio que está fluindo e correndo. Por isso que o meu papel aqui, irmão, não é condicionar você a arrumar uma cadeira cativa e ficar sentado aí com a sua poupança o resto da vida me ouvindo. O meu papel aqui é despertar você, irmão, para você levantar da cadeira, pegar suas ferramentas e ajuntar comigo, e juntos nós seguimos esse trilho, buscando a Jesus Cristo, juntos, fluindo junto, correndo junto. Posso ouvir um amém? Esse é o nosso lugar, fluindo em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, querido, para a gente entender isso, no livro de Gênesis. Posso ouvir um glória a Deus mais alto do que o do pastor Fábio? Quem vai ganhar do pastor Fábio aí? Vamos ver. Xixa, a mulherada está tomada. Também ontem as mulheradas racharam aí na oração, né? Meu Deus, ontem cedinho a mulherada estava orando aí. Eu estava lá em Santarém, eu senti o chão tremer assim. Falou, está tendo terremoto. Falei, não, é que as mulheres da casa do leão estão orando. Opa, está entendido. Mulherada rachando. E nós precisamos entender que o nosso lugar é na presença. Posso ouvir um amém? Irmão, como eu quero pregar a mesma coisa a vida inteira. Eu falo, Deus, eu só quero pregar isso aqui. Porque quando um homem encontra uma essência, ele acopla a sua essência em uma mensagem, e a sua mensagem se torna poderosa. Alguém já ouviu falar do ministro de adoração, Jason Lee Jones? Quem já ouviu falar? Depois você procura lá no YouTube. Para mim é um dos remanescentes na adoração dessa geração. Homem que carrega a presença de Deus. Eu tive com ele pessoalmente. Eu fui impactado pela unção, pela glória que aquele homem carrega. Ele é americano. Ele vai estar conosco aqui dia 10, 11 e 12 de março, aqui em Casa do Leão. Vai ser uma glória. E sabe o que mais fica impactado? E por que é que o meu pai espiritual
Disse, filho, leva ele aí. Ele sempre está aqui nas conferências do Mevan, leva ele. Eu falei, tá bom. E sabe o que mais me deixa impactado, Paulo? Você vai ver. Ele vai chegar aqui e vai cantar, que o leão ruja, não quero ser domado. Há 20 anos ele canta a mesma música. Há 20 anos, irmão, ele canta as mesmas canções. E você vai estar aqui, você vai ver. Quando ele canta, o ambiente muda. Há 20 anos, de 2020, é de 2000, não é 2006, 2007? Porque um homem não precisa, irmão, inventar moda, ele precisa ser insistente. Você sabe que Deus fez do homem uma carta viva? Foi assim, não é? Ele não fala, você é uma carta viva. Por que tem gente que está querendo ser livro? Irmão, você é uma carta, guarda a sua mensagem. Você não precisa ser livro. Não, mas eu sou uma enciclopédia. Irmão, para ter muitas mensagens é só a Bíblia, 66 livros, você é uma carta, eu sou uma carta. Nós precisamos ajustar a mensagem que cada um carrega. A minha mensagem é essa aqui, eu vou ajustar ela para o resto da vida. Igual pescaria, aprendi com meu filho, pastor Fábio. Você vai pescar, você tem que ir ajustando a técnica, mas é fazendo a mesma coisa. Não ajusta a mensagem que você carrega. Seja uma carta viva. E com certeza aquilo que você carrega será muito eficaz. E o desejo do meu coração é o resto da minha vida insistir para que eu, você e todos aqueles que me ouvem sejamos simplesmente apaixonados por Jesus e vivamos na suficiência da presença dEle. Hebreus 12, 29 diz que Ele é um fogo consumidor. Sabe por que você está empacotado de blusa, touca, luva, casaco, cachecol? Porque está frio. Mas quando você chega diante de uma lareira, você pode ficar nu e está confortável. Sabe por quê? Porque quando você está na presença, irmão, você pode ter a simplicidade da sua humanidade e você está plenamente confortável. Mas quando você se afasta da presença, você precisa se encher de apetrecho. Você precisa de sucesso profissional, sucesso familiar, dinheiro na conta, isso. Aí você precisa de Jesus, mais alguma coisinha. Chega mais para perto, irmão. Se aproxima da presença. Você vai ver que você vai trazer cura para alguém aqui. Você vai poder ser simplesmente quem você é. E vai ser plenamente confortável. Se você continuar vivendo assim ausente, frequentando os cultos de domingo, aí você vai ter que ter Jesus mais um monte de coisa para ser feliz. Está falado, irmão. Isso aí. Gênesis capítulo 31. Está falado, Deus. Gênesis capítulo 31. E para contextualizar a revelação, eu preciso que você leia comigo, tá? Quem gosta de ler a Bíblia, levanta a mão. Levanta, Jesus está vendo. Se amanhã você passar do lado dela e não abrir, o anjo vem, encosta do lado, põe a espadinha e fala, eu vi que você levantou a mão ontem. Vou perguntar de novo, quem gosta de ler a Bíblia, levanta a mão. Está selado em nome de Jesus, vamos lá. Então nós vamos ler do 30 a 27, ou 37. Gênesis capítulo 30, versículo 27, nós vamos discorrer o texto, para que você se aproprie da revelação de Deus. Então eu quero proibir você de se mexer, se movimentar, enquanto a palavra de Deus está sendo lida, amém? Isso aqui não é nenhum tribunal judiciário, não. Pelo contrário, é muito mais excelente. Nós precisamos de ordem na leitura da palavra de Deus. Se existe algo que nós precisamos retomar, é o temor daquilo que sempre foi chamado de Bíblia. A gente pode mudar a capa, irmão, mas o recipiente ainda é sagrado. O conteúdo ainda é sagrado. Vamos lá, você pode colocar todo o seu temor e a sua reverência comigo. Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 37, diz assim. Gênesis 30, a partir do 37, é isso? Não, é 37, me perdoe. Gênesis 30, a partir do 37. Diz assim a palavra de Deus.
a partir do versículo 37. Tomou então Jacó varas verdes, de álamo, de aveleira e de plátano. Ele removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se. Conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos e dos rebanhos de Labão. E pôs no seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas, à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, e teve muitos rebanhos, e servas e camelos e jumentas. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, juntou toda essa riqueza. Presta atenção, olha o que os filhos de Jacó, os filhos de Labão disseram: Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai, juntou toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Versículo 6: vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou, olha o versículo 9, põe sua atenção aí. Assim Deus tomou de vosso pai, assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Deus tomou o gado da mão do ímpio e pôs na mão do justo. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos, olha o versículo 10, que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta-te agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Versículo 13. Versículo 13. Ponha toda a sua atenção aí, para que você entenda tudo que Deus quer construir. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Agora volta 2 capítulos para trás. Aliás, 3, capítulo 28, versículo 18. O que é Betel? Gênesis 28, 18 diz: tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, porque Deus sempre tem um negócio com os homens que levantam de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Por favor, entenda, versículo 19. E o lugar
cidade que outrora se chamava Luz, deu ele o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, olha só, e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Irmãos, eu ministrei nesse altar acerca do sacrifício de Cristo que Isaac tipifica. Os 3 patriarcas falam com propriedade da Trindade. Se você olhar para Abraão como Deus Pai, Isaac como Deus Filho e Jacó como Deus Espírito, você vai ter muita informação de Deus para alimentar a tua fé. Muito. O interessante é que, como eu disse em Isaac, não tem muitos feitos, não acontecem muitas coisas. Em Abraão muitas coisas acontecem, em Jacó também, mas em Isaac não tem muita coisa. Por quê? Porque em Cristo as obras são desnecessárias, o sacrifício dele é suficiente. Só o testemunho que Isaac carrega é suficiente para que ele seja evidenciado. Pronto. Jacó, irmãos, é uma representação poderosa de uma movimentação profética do Espírito Santo na terra, porque é Jacó quem gera os povos, é Jacó quem gera as tribos, é Jacó quem gera o povo, é Jacó quem muda a identidade de uma nação inteira, porque Jacó, outrora chamado de usurpador ou aquele que se apodera, agora com o encontro com Deus ele é chamado de Israel, príncipe de Deus. Um homem que mudou a identidade de uma nação inteira. Dele foi o cumprimento da palavra que Abraão recebeu. Abraão recebeu a palavra, Isaac viabilizou ela e Jacó a cumpriu. Você será um pai de multidões. Abraão gera um filho que evidencia o sacrifício e a aliança. Gera alguém que Jacó gera todas as tribos de Israel, os povos que descendem dele. Por isso, irmãos, que é o fato que eu sempre digo: Deus Pai projeta, Deus Filho ordena e o Deus Espírito Santo executa. Assim foi a obra da criação, assim é a manifestação do reino de Deus até hoje. E se nós olharmos para a vida de Jacó, irmãos, nós vamos ver claramente o que é que o Espírito Santo está formando na é fato entender porque é que a mulher dos 3 patriarcas precisaram de um milagre para gerar. As mulheres estéreis. Porque no reino de Deus, irmão, ninguém gera pela habilidade nem de forma natural. No reino de Deus, debaixo da soberana Trindade, todo mundo gera no milagre, no poder. Nós vamos lutar por isso até o último dia das nossas vidas. Não são as nossas estratégias que vão evidenciar o nome de Jesus, não é a nossa boa habilidade e capacidade talentosa, mas é a nossa rendição e disposição em atrair o sobrenatural. E Jacó fala de alguém que começou a lutar desde o ventre, sabe por quê? Porque o primeiro lugar que o Espírito Santo começa a lutar é dentro do meu interior, dentro do seu interior. O Espírito Santo começa a luta dentro de nós. Por isso, irmão, deixa eu falar com alguém aqui que é novo convertido. É normal a luta das suas emoções agora. Porque quando você se converte, é aquele duelo entre os prazeres do mundo, as amizades do mundo, os hábitos do mundo e agora a sua fome por Jesus e pela santidade. Por isso que a primeira luta de Jacó foi no interior de Rebeca. Que a primeira luta que eu e você travamos sempre é no interior das nossas almas. Nós travamos aquela luta. E agora? Eu gostava tanto desse pecado, não gosto mais. A gente vai entrando naquele nível de crise. Mas entenda, irmãos,
a luta que o Espírito Santo tem para a minha vida e para a sua vida, não se resume, ouça, não se resume naquilo que Ele faz dentro de mim e dentro de você. Nós cantamos de dentro para fora, nós exalamos a obra de Deus de dentro para fora, sim, a obra de Deus será sempre feita de dentro para fora. Mas o trabalhar do Espírito Santo não pode se resumir naquilo que Ele faz dentro de você, para você e em você. O trabalhar do Espírito na vida de um cristão, pega ele por dentro, vai mudando as intenções, mudando os desejos, mudando os hábitos. Mas logo Deus precisa começar a mudar o seu testemunho também. Então aquele que outrora era conhecido como mentiroso, o Espírito entra dentro dele e começa a fermentar a verdade. E agora ele dá um testemunho de alguém que conta a verdade e evidencia a verdade. E já não é mais conhecido como mentiroso, é conhecido como um homem verdadeiro. Alguém está me entendendo? A obra do Espírito que começa no meu e no seu interior, precisa exalar-se, externar-se em um testemunho vivo e santo ao nome vivo de... Mudou uma chave aí no seu entendimento? Não, a obra de Deus é dentro de mim, para começar. Para começar é dentro de você, mas precisa externar-se. Alguém no seu trabalho, no seu colégio, na sua casa, precisa começar a ver que aquilo que Deus está fazendo dentro de você, agora exala-se para fora. Ouça, irmãos, é inevitável, que aquilo que Deus faz no seu interior, serão manifesto em suas obras. Você quer ver o que o Espírito Santo está fazendo na vida de alguém? Quer ver? Olha aqui, ó. Se tiver graxa nas unhas, irmãos, se tiver evidência das obras santas de Jesus Cristo, o Espírito Santo está operando na vida dele. Essa é a obra do Espírito. Começa por dentro, mas externa para fora. Ouça. Jacó, depois de receber a bênção de seu pai, ele começa a ser perseguido por Esaú, seu irmão. Entenda isso, que profundo. E nessa perseguição ele está fugindo. Ele para em uma cidade chamada Luz. Naquela cidade ele tem uma visão de Deus. Ele vê uma escada posta do céu na terra, da terra no céu, e os anjos vinham e subiam e desciam sobre aquele lugar. E aquilo impressionou Jacó, e naquela visão Deus disse, irmão, entenda isso, é profundo. Deus disse para Jacó: Jacó, essa terra que você está, eu vou dar a terra inteira para você. Essa terra vai ser da sua descendência. Eu vou ser com você pelo caminho. E Deus prometeu para Jacó: eu serei contigo. Ouça, Jacó acorda da visão. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ouça, é entender que o ambiente que ele estava tinha mudado. Isso é forte. Quando ele teve uma visão, a primeira coisa que ele percebeu é que o ambiente mudou. A cidade não chama mais luz. Agora o ambiente mudou. E no versículo de número 19 ele diz: a cidade que outrora se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Ouça, depois que ele percebeu que o ambiente mudou, você vai entender por que mudou. Jacó agora faz um voto com Deus, e é aqui que eu quero que você entenda. E ele diz: Senhor, o meu voto é, se o Senhor for comigo, me der pão para comer e roupa para vestir, o Senhor será o meu Deus, e de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Ele faz um voto com Deus. Ouça, por que é que quando Jacó teve uma revelação de Deus, o ambiente mudou? Presta atenção, por favor. A Bíblia diz no livro de Salmo 119, luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus traz clareza. Então luz fala de tudo aquilo que nos instrui, tudo aquilo que nos ensina.
A questão, irmão, é que tem muita gente que sim, habita na cidade da luz e busca conhecer a Deus, estudar acerca de Deus. Isso é extremamente satisfatório para nós. Mas quando Jacó teve uma experiência, ouça, com a presença, ele muda o nome daquele ambiente de luz para casa de Deus. Ouça, irmão, ele está deixando claro para mim e para você: alguém que tem uma experiência real com a presença de Deus, não precisa mais estudar sobre Ele, só precisa que Ele permaneça em casa, na intimidade. Por isso, não adianta mais a luz, eu só quero a habitação, Betel, a casa de Deus. Estou estudando tanto sobre Deus. Existe uma diferença. Você está num lugar de buscar clareza. Eu quero buscar clareza, eu quero entender as coisas de Deus. Só que, irmão, eu vou te falar uma coisa por experiência própria. Ó, quando Ele cheirar você, quero estudar mais nada, eu quero que você fique aqui. Eu quero a tua presença. Ele troca o ambiente de luz para o lugar de habitação. Igreja, eu preciso trazer para você um antídoto nessa geração. Porque os cursos, os livros e as informações nunca esteve tão disponíveis. Isso é maravilhoso. Até certo ponto, irmão, porque quando você tem uma experiência contundente com a presença, você só quer conhecê-lo. E você nunca vai ver nesse livro, a indagação ou a apresentação para que você estude a Deus, mas sim para que você conheça e prossiga em conhecer. Irmãos, Deus me deu um lema nessa semana, e esse lema, eu queria fazer uma tatuagem, mas eu só ia fazer se fosse na testa aqui assim. E aí, como ia ficar meio feio, eu não vou fazer. E será o lema da minha vida, sempre foi. Quando Deus me deu a revelação, eu falei, agora eu vou patentear, vou registrar. Viu, doutor Marcos? Depois você fala um documento. E ouça, tudo o que se apartar das Escrituras, que se aparte da minha vida também. Será que você entendeu? Então eu quero que você repita isso comigo. Diga: tudo o que se apartar das Escrituras, que se aparte da minha vida também. Sabe por quê? Será que você pode levantar a sua Bíblia assim, irmão? Pega a sua Bíblia, levanta ela. Sabe que coisa linda? Levanta. Tem coisa demais aqui já, Fábio. Irmão, isso aqui já tem coisa demais. Irmão, levanta, não cansa não, deixa ela pesar mesmo assim. Irmão, aqui já tem coisa demais. Ouça, isso aqui é suficiente para que você conheça a Jesus Cristo nosso Senhor. Eu quero que em alta voz você repita comigo assim: tudo, diga tudo, o que se apartar das Escrituras, que se aparte da minha vida também. Diga: Jesus é suficiente. Não é sobre estudar, é sobre conhecer. Por isso eu leio, medito para conhecê-lo. Eu entendo, irmãos, que esse é o papel do Espírito Santo. Primeiro é nos levar para um ambiente de luz. Mas quando a gente conhece a Ele, Ele transforma no lugar de habitação. O Espírito Santo não deseja que você fique estudando acerca de Deus. Ele deseja que você
Por isso o apóstolo Paulo disse: foge das discussões falaciais que não levam a lugar nenhum. Ele diz: conheçam e prossigam em conhecer. Por isso a Bíblia não pode ser um livro para ser lido. As Escrituras Sagradas é um livro para ser meditado. Medite dia e noite, medite dia e noite, porque quanto mais você medita, mais ela revela Jesus para você. Irmão, eu quero fazer um apelo para essa geração: não estude acerca de Jesus, busque conhecê-lo. A partir do momento que você tiver uma revelação de Deus, você não vai mais se importar com a interclareza das coisas, você só vai querer que Ele fique. Irmãos, eu já passei por muitos ventos de doutrina. Eu falava: Deus, o que será que é verdade, que é mentira? Eu falei: Deus, eu só quero ficar com você. Se eu ficar com você, me priva da mentira e me guarda na verdade. Irmão, você quer saber o que é certo e o que é errado? Se esconde em Jesus. Alguém acredita que Jesus é certo? Jesus é a verdade? Então tudo que se apartar das Escrituras, que se aparte da sua vida também. Ouça, se esconda em Cristo, o lugar da habitação, Betel. Aí veja, depois desse lugar ele faz um voto, ele erege uma coluna, presta atenção. Jacó não fez um altar em Betel, ouça, ele erigiu uma coluna. Só que coluna não fala de lugar de sacrifício e devoção, coluna fala de lugar de testemunho. Quando o povo de Israel foi passar o Jordão, ouça, Deus disse: agora levante uma coluna para testemunho de todos os povos. Então quando existia uma coluna, os homens passavam e viam: opa, Deus fez alguma coisa nesse lugar. Ouça, só que aquela coluna que Jacó levantou, presta atenção, Jacó levantou no tempo em que ele fez um voto com Deus e disse: Senhor, eu só quero roupa para vestir, pão para comer e a sua presença. Levantou um testemunho ali e seguiu a viagem. Acontece aqui, irmão, todo aquele que faz um voto com Deus está propício a fluir em todo o propósito de sua vida. E Jacó fez isso. Foi lidar com Labão. Trabalhou 7 anos por uma filha, trabalhou mais 7 para pagar a outra. E durante muitos anos Jacó serviu a Labão em integridade e fidelidade, mas Labão, que deveria ser chamado de ladrão, roubava a Jacó. Só que, irmão, deixa eu te falar uma coisa, alguém precisa ouvir isso aqui que eu vou falar. Sabe qual é o quê da história? Jacó tinha feito uma aliança com Deus. E um homem que tem aliança com Deus, irmão, não é roubado, não é passado para trás. Irmão, você pode ter certeza de uma coisa, que se o mundo passar você para último, Deus inverte o sentido da fila só para você poder ser o primeiro. Você está entendendo? Que um homem e uma mulher que tem uma aliança com Deus não fica para trás. E eu preciso falar para alguém aqui isso. Por isso, não faça justiça com a sua mão. Não vá cobrar os seus direitos com a força do seu braço. Porque o Senhor Jesus vai tirar da mão do ímpio e trazer para a mão do justo, que permanece em integridade, fidelidade, sendo honroso ao nome de Jesus. Não faça justiça com a própria mão, faça uma aliança com Deus. Vai dar tudo certo, vamos continuar. Jacó estava pobre, coitado, falou: cara, eu saí da casa do meu pai pobre, eu pedi para Deus pão e roupa, até hoje não tem faltado, Deus tem sido fiel, só que eu não aguento mais não. Jacó, ouça, irmãos, tem uma visão. Repita comigo assim, ó, visão. Diga: Jacó teve uma visão. E Jacó viu as ovelhas saindo listradas e malhadas. E mediante aquela visão, Jacó chega para Labão e fala: Labão, vou definir meu salário.
as ovelhas que saírem listradas e malhadas é minhas, que saírem puras é a sua. Combinado? Ele falou, combinado. Quando Labão aperta a mão de Jacó e combina o voto, sabe o que o miserável fez? Ele chama os filhos dele e fala, filho, pega todas as ovelhas malhadas e listradas do rebanho e leva 3 dias de distância daqui. Deixa no rebanho só as puras. Quando Jacó chega para ver, fala, puxa vida, Deus falou que o meu salário seria as malhadas e as listradas, não tem nada aqui. Ouça, irmão, mas um homem que tem uma visão celestial anda no sobrenatural. Jacó pega 3 varas, ele pega varas de 3 tipos de árvore, ele coloca no barranco do ribeiro, e quando as ovelhas estavam prenhas e elas vinham beber as águas, elas viam o reflexo das varas, e elas concebiam as ovelhas listradas, malhadas e salpicadas. Sabe o que aconteceu? Dentro de pouco tempo, irmão, dentro de pouco tempo, o rebanho de Labão era um rebanho fraco e pobre, e Jacó tinha ficado riquíssimo. Irmãos, eu estou falando que Labão era o homem mais rico daqueles dias, e Deus tira a riqueza de Labão e entrega na mão de Jacó, porque ele teve uma visão celestial. Volta, rebobina a fita. Vou dar a receita para quem é empreendedor aqui, levanta a mão. Vou dar a receita para você ficar rico. Compra a ovelha, monta uma charca, um lago, coloca a vara. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Só se você for besta para cair nessa. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Dá certo isso aí, irmão? Não dá. Por que deu para Jacó? Não foi porque ele inventou, foi porque ele obedeceu a uma visão celestial. Entenda isso. Você sabe qual é a diferença entre a igreja profética e a igreja patética? A igreja profética está acessando os lugares celestiais e recebendo as visões. A igreja patética está copiando o que a igreja profética está fazendo. O nosso lugar não é na réplica, o nosso lugar é na fonte. O nosso lugar é na fonte, nas visões celestiais. Não dá para a gente ir para a internet agora, replicar o que está dando certo, irmão. Nós precisamos ir para a sala do trono, ter a visão celestial que nos cabe. E Jacó entrou nesse lugar pobrinho, lisinho. Não tinha um gatinho para puxar para o rabo, ele entrou. Teve a visão, pôs em prática. Deus tirou da mão do ímpio e deu para ele. Só que aí, presta atenção nisso. Quando ele viu que o semblante de Labão mudou, quando ele viu que o negócio estava estreito, ele chama as filhas dele, as esposas dele, falei, eu tive uma visão de Deus. Presta atenção. Presta atenção. Eu tive uma visão de Deus. Deus me disse para fazer isso, eu fiz. E Deus tirou o rebanho da mão do seu pai e me deu. E o Senhor apareceu para mim e disse, versículo 19 do capítulo 31, põe na tela. Ele disse, versículo 13 do capítulo 31, eu sou o Deus de Betel. Jacó sabia o que aquilo queria dizer. Por favor, eu preciso, olhe para mim agora e preste atenção. Jacó agora era um homem rico, riquíssimo. Olhe para mim. E Deus falou, aparece para ele. Falei, eu sou o Deus que você se encontrou pedindo só roupa para vestir e pão para comer e a minha presença. Deus aparece para ele e fala assim, eu quero que você volte para o lugar onde ter o que comer e o que vestir e a minha presença era suficiente. Jacó agora estava rico. E Deus aparece para ele e fala, eu não me importo com a tua riqueza, eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus do lugar da intimidade. Eu sou o Deus do lugar em que você construiu um testemunho em meu nome.
Jacó pega as suas esposas, vai. Esaú se aparece, ele se reconcilia com Esaú mais para frente, tem filhos, ele luta com Deus. No capítulo 35, preste atenção, põe para mim por favor. A partir do versículo 1 ele diz assim: Deus aparece para ele e fala assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe para Betel e habita ali. Presta atenção, olha isso. E faz ali para mim volta para Betel e faz agora o que você deveria ter feito lá no começo. Estabelece um altar. Ouça, eu quero finalizar deixando isso claro para você. Um homem constrói um testemunho no lugar da simplicidade. Só quero roupa para vestir, pão para comer. Mas no lugar da prosperidade, ele precisa construir um altar de devoção. Enquanto ele não tinha nada, ele evidenciou um testemunho, mas depois que ele tinha tudo, Deus falou: eu quero que você construa um altar. Sabe por quê? Porque você não vai Ouça! Você não vai testemunhar a Deus por aquilo que você tem. Você vai testemunhar a Deus pela sua alegria, somente em tê-lo e não precisar de mais nada. Por isso, deixa eu exortar alguém aqui. Crente, por falta de entendimento, você pode estar fazendo um desserviço para o reino de Deus, quando você murmura por não ter as coisas. Porque nós construímos um testemunho a Deus, quando nós não precisamos ter nada a não ser a sua presença. Eu já disse nesse altar, e o testemunho que nós precisamos evidenciar, não é um Deus que dá tudo, porque o nosso Deus não é Mamon, o Deus das riquezas da terra. Irmão, o dinheiro que você tem na conta não testemunha a bondade de Deus. Ouça, o que testemunha a graça e a glória de Deus é alguém que não precisa ter nada, mas está cantando o quanto Ele é bom. Alguém que não precisa ter nada, mas está cantando porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Alguém que está plenamente satisfeito em ter roupa para vestir, em ter pão para comer, em ter a presença. Esse é o testemunho do povo de Deus. Posso crer no amanhã. Esse é o nosso testemunho. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Esse é o lugar que eu e você temos que testemunhar, irmão. É o lugar de celebrar a Jesus no meio da enfermidade. Está doente, está dando glória a Deus. Está sendo despejado e dando glória a Deus. Não tem emprego, mas estou dando glória a Deus. O meu jantar é lá na Santa Polônia, na fila da missão, e eu estou dando glória a Deus. É nesse lugar que nós precisamos erigir uma coluna de testemunho, irmão. Você não vai testemunhar Jesus falando assim: estou na prova, mas Deus vai mudar. Eu estou na prova, mas Deus vai fazer. Não, irmão. Como dizia minha santa mãe, não conta com o ovo no fiofó da galinha.
Você precisa dizer: estou na luta, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos, o meu Deus. Com gigante caído ou com gigante em pé, irmão, Ele é o meu Deus. Com mar fechado ou mar aberto, Ele é o meu Deus. Com faraó, sem faraó, Ele é o meu Deus. E é isso que o mundo precisa ver e assustar. Mas você não quer sair da luta? Não, tudo bem. Eu tenho roupa para vestir, pão para comer e a presença. Ouça, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque está chegando uma onda de prosperidade. E para os homens de voto, de aliança com Deus, ouça, uma mínima porcentagem vai pegar o que eu vou falar aqui. Mas eu sei que não é para todos. Deus está disposto a verdadeiramente tirar das mãos do ímpio, trazer para a mão do justo, por legalidade. Labão não tinha mais legalidade para ter riqueza, Jacó tinha. Ouça. E Deus está falando para você: quando você der certo, quando você prosperar, Ele vai aparecer no seu ouvidinho e falar: eu sou o Deus de Betel, o lugar que você me encontrou na simplicidade, não tendo nada. Ouça. E quando você entra no propósito, irmão, meu Deus, Ele fala: agora você tem tudo? Tenho. Então o lugar que eu quero você não é mais no lugar do testemunho, é no lugar da devoção. O altar do testemunho não basta, eu preciso que você construa um altar de devoção. Ouça. Porque é que Deus pediu para Jacó, nos tempos de prosperidade, que ele fizesse um altar? Ouça, irmão, eu quero ser enfático para você. Um homem e uma mulher que dá certo na vida, corre um grande risco de dar errado no reino. Porque a vida potencializa você a ser o primeiro, e o reino potencializa você a ser o último. E aí? A vida quer que você seja grande, e o reino está falando para você ser o menor. E aí? Hã? E aí, apóstolo, então eu não posso prosperar? Pega isso no teu espírito, irmão. Apóstolo, então eu não posso ficar rico, eu não posso ser um bom profissional, eu não posso ter uma boa carreira, eu não posso... Entenda! Se você entender, você não vai precisar nem fazer nada para chegar nesse lugar. Deus vai te levar lá, mas eu preciso que alguém aqui entenda isso. Se você está em Betel, o lugar onde a presença, o que vestir, o que comer, é o que te importa. Deus vai levar você a plenas conquistas naturais. Para quê? Para que quando chegar lá, você evidencie o altar. É o único jeito de você não se perder. Você sabe por que Deus não... Irmão, eu olho assim, ó, tem umas 500 pessoas aqui. Sabe o que eu mais admiro? É quando eu olho para algumas pessoas que foram chamadas para romper e estão ali limitadas. Eu falo: graças a Deus, Deus, não deixa romper não. Mas nasceu para romper. Por que não rompe? Porque se romper, se perde. Deixa aí, Deus, deixa quietinho. Mas ouça, irmão, olha aqui para mim. Se você faz um voto com Deus, fala: Deus, a única coisa que eu quero é roupa para vestir, pão para comer, a tua presença. Deus vai levar você nesses lugares. Deus vai fazer um rompimento na sua vida. Alguém precisa receber isso. Deus vai levar você a níveis de riqueza, níveis de triunfo natural. Para quê, apóstolo? Para que quando você chegar lá, você evidencie a sua devoção, você evidencie o altar, o lugar de renúncia, o lugar de sacrifício, o lugar que você acorda de madrugada para buscar Deus, o lugar que você diz não para o mundo, para dizer sim para Jesus. E alguém vai falar: nossa, mas quanta riqueza. Você fala: mas não importa a minha riqueza, o que importa é o meu altar. É o altar. O altar. Depois
preciso orar por alguém aqui. Alguém que está disposto a acessar lugares altos para evidenciar o altar. Vocês que saíram do lugar para ofertar, deveriam ficar aqui, ó. Vocês tinham que ficar aqui, falou, só saio daqui na hora que eu pegar essa palavra. Vocês saíram do lugar para selar, você fica aqui, fica aqui. Deus precisa de homens em evidência, irmão. Deus precisa de mulheres em evidência. Deus precisa levantar homens ricos, mulheres ricas. Deus precisa levantar advogados, médicos, desportistas. Ai, meu Deus! Deus precisa levantar homens de evidência nessa geração. Tua presença vale mais. Deus precisa. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, Ouça! que os prazeres. Ouça! Ouça! Eu não sei porque esse monte de gente está fazendo aqui, mas tá bom. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Eu não estou trazendo uma palavra motivacional. Deus vai te levantar. Não, irmão, por favor. Estou liberando uma palavra profética. Deus vai colocar pessoas em evidência aqui. Você não vai ser um bom profissional, você vai ser o melhor da sua área. Presta atenção, irmão. Não é para falar glória a Deus, é para falar misericórdia. Amém? Misericórdia. Eu estou falando que Deus não vai deixar algumas pessoas ricas, vai deixar milionária. Fala misericórdia. Por quê, apóstolo? Porque para evidenciar o Davi, ele precisou levantar um Golias. Deus sempre precisa usar meios comuns e corruptos para evidenciar o que está sendo gerado no altar. Meu Deus do céu. Deus quis evidenciar Golias ou Davi? Mas ele precisou levantar um Golias. Deus usa os meios comuns e corruptos para evidenciar o que é santo. Por isso que Deus vai deixar alguém tocar no dinheirinho. Ouça, mas não é para você essa palavra, é para alguns aqui só. Alguns que estão ouvindo assim, eu sou o Deus de Betel. Ouviu não? Olha aqui, olha aqui. Eu sou o Deus de Betel. Olha para mim. Eu sou o Deus de Betel. Preste atenção, eu vou repetir aqui. Quando Jacó ouviu, eu sou o Deus de Betel, ouça, ele se lembrou, o Deus a qual eu fiz um voto, que só queria o que comer, o que vestir e a presença. Por isso que eu disse que não é para todo mundo. Tem um monte de gente interesseira, que quer o que Deus tem. Não, Deus, mas quando o Senhor fizer, eu vou ser fiel. Não, irmão. Jacó falou assim, de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Tem gente que nem dizima e quer entrar na palavra. Não vai entrar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não consegue ser fiel no dízimo, por favor, não espera nada de Deus, não. O dízimo é a menor parte de tudo. Por isso que o dízimo foi colocado como um atributo da lei, porque o dízimo é a menor parte da fidelidade de um homem. Lê a Bíblia, mas eu dou 10%. Cara, é o mínimo. Eu estou falando de homens que vão falar, Senhor, eu só quero a tua presença. Coloca a mão no teu coração, eu vou orar por você agora. Eu vou orar para Deus soprar agora no teu ouvido. Eu sou o Deus de Betel. Você que está aí no seu lugar, se quiser ficar em pé, por favor.
Você entendeu o que o Espírito Santo está fazendo? Agora, em nome de Jesus, Espírito, comece a escolher alguém entre nós. Espírito, por favor, eu legalizo a tua fluência nesse ambiente. Espírito, escolhe alguém entre nós. Escolhe alguém capaz. Escolhe alguém capaz. Escolhe alguém capaz para acessar o lugar da evidência. Alguém que está disposto a acordar de madrugada para buscar a tua face. Alguém que está disposto a sacrificar, renunciar. Senhor, em nome de Jesus, nós erigimos um altar em Betel e declaramos em nome do Senhor Jesus que tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nessa geração, o Senhor fará através de homens e mulheres do altar, homens e mulheres de devoção e renúncia. Por isso agora, em nome de Jesus, estão liberados os anjos de Deus. Receba em nome de Jesus. Vocês que estão aqui na frente agora, eu declaro que o Espírito Santo ache graça no teu coração e leve você ao cumprimento do propósito. Leve você ao lugar de evidência, para que Cristo seja visto em você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós dizemos amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Ouça, vocês que estão aqui na frente. Se por acaso o Espírito Santo selecionar você, você vai arrumar um problema comigo. Porque, irmão, eu não sou um pastor político. Se eu ver você em evidência, eu vou me tornar uma pedra no seu sapato. Vou. Porque Deus não precisa evidenciar um homem, Deus precisa evidenciar uma doutrina. Por isso todo homem que está carregando a verdade será evidenciado. Ouça. Olha aqui para mim. Todos os homens que alcançam a evidência pela força do seu braço são destruídos lá. Então o cara é bom, trabalha, na hora que ele chega lá ele trai a esposa. Na hora que ele chega lá ele rouba, ele adultera, ele engana. Ele fez um serviço ou um desserviço? Todo homem que alcança o lugar da evidência pela força do braço, irmão, será abatido lá. Mas alguém, olhe aqui para mim, que guarda a verdade, será colocado em lugares altos, para que nesses lugares a verdade seja vista. Irmão, olha aqui para mim. O que eu preguei aqui hoje é resultado de um clamor que me entristece há mais de 3 dias, que eu não tenho vontade de fazer nada. Triste. Ontem parecia que eu ia ficar louco. Eu acordei de madrugada para orar, comecei a orar, comecei que eu ia ficar louco. Sabe o que eu fiz? Peguei meus filhos, coloquei meu telefone no modo avião, fui lá para a fazenda, fiquei andando no meio do mato. Eu peguei um pedaço de pau e uma faca e fiquei rapando, para não ficar doido de tristeza, de ver tantos homens de Deus que alcançam a evidência e quando chegam lá se divorciam.
trai as esposas, entram na luxúria, dão consentimento a Mamão. E eu falo: Deus, aonde estão os homens santos que quando forem evidenciados, vão evidenciar o altar? Como o Senhor diz para Jacó: agora você é um homem rico, vai e constrói um altar, porque eu quero que a sua evidência não esteja na riqueza, esteja no altar. Vai para o lugar da simplicidade. Aonde estão os homens que Deus vai evidenciar? Homens e mulheres que Deus vai evidenciar, para quando as pessoas olharem para você, possam falar: o que essa mulher faz acordando 5 horas da manhã todo dia? O que esse cara faz indo para a rua dar comida para pobre? O que esse cara está fazendo lendo a Bíblia? E o que será evidenciado não é o seu talento, mas sim o altar qual você está construindo. Posso ouvir um amém? Eu quero finalizar dizendo: se você estiver disposto a erigir um altar no lugar da simplicidade, Deus está disposto a colocar você no lugar de evidência. Está disposto? Está disposto a deixar Jesus visto, claro, na sua vida? Se você está disposta, minha filha, comece hoje a evidenciar o altar do Senhor. Sai da vida confortável, entra na vida de renúncia, de dedicação, de entrega, de lágrima, de choro. Deus vai colocar você em lugares que você nunca imaginou chegar. Pelo talento? Nunca. Posso ouvir um amém? Quem recebe essa palavra no seu coração? Então dá uma salva de palmas para Jesus aí. Pastor Écio vai ministrar a ceia aqui nessa manhã. Volte para o seu lugar em nome de Jesus.